Próximo processo, 181/2015, projeto de lei, regulamento parágrafo único do artigo 77 e parágrafo único do artigo 78 da Lei nº 5.867, de 1º de julho de 2014, que dispõe sobre o uso, ocupação e urbanização do solo no município de Jacareí e da outras providências. Institui o Fundo Municipal de Áreas Institucionais e de Lazer. Autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O processo está em discussão. Boa tarde novamente a todos. Esse é um projeto que vem de autoria do excelentíssimo prefeito. E para quem não conhece um pouco da parte burocrática de um processo legislativo, nós temos a mensagem que é encaminhada com o texto da lei, da proposta de lei, do projeto. E essa mensagem é um esclarecimento, é uma explicação do prefeito do porquê daquela lei. E nesse caso, eu vou ser muito franco e objetivo. Nós estamos corrigindo uma rota. Para quem não sabe, essa questão do parcelamento do solo, da ocupação, do crescimento ordenado de uma cidade, ela tem uma hierarquia, e uma hierarquia das leis. Nós temos o Estatuto da Cidade, nós temos, que é federal, é uma lei federal. No município nós temos o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que complementa, dá os contornos do nosso Plano Diretor, e nós temos a criação do fundo. E o que acontece? Quando um loteador, uma empresa, uma indústria quer se instalar no município, ela busca dentro do nosso plano diretor a área que ela pode se instalar. Então, suponhamos que um empresário chega hoje, ele quer construir casas, residências. Ele vai ter que ver aonde comporta aquela quantidade de unidades. Porque tudo tem a sua função social. E não dá para a gente permitir, às vezes, um condomínio de casas muito volumoso em uma região que não tem um mínimo de infraestrutura. Às vezes não tem uma creche, não tem uma EMEI, não tem uma EMF, não tem uma UBS. Então, cabe à prefeitura direcionar esse crescimento ordenado. No artigo 77 e no artigo 78, da Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo, fala o seguinte, da destinação de 5% para áreas institucionais e 5% áreas institucionais e de lazer. Só que no passado, essas áreas, vamos pegar esse exemplo que eu iniciei, de um condomínio residencial, fechado. Essas áreas ficavam dentro do loteamento, beneficiando um número pequeno de pessoas. Isso está errado, porque nós temos um princípio que é o da supremacia do interesse público sobre o particular. E a finalidade nossa é atender a coletividade. Então, o que o prefeito faz hoje é instituir, nos pede, é instituir a possibilidade, porque nós não podemos fechar as portas para a criação de novos loteamentos fechados, mas que esse loteador, ele destine em dinheiro a parte que lhe cabe, para que com muita coerência, e não pode haver desvio de finalidade nesse caso, até porque esse recurso vai ser depositado no fundo, que nós discutimos em outra situação, até através de um pedido de informações, que esse recurso, sendo depositado,
seja investido para áreas institucionais e áreas de lazer. Lembrando que o fundo possui um conselho, que é paritário, representantes da sociedade civil e do poder público. Então, ali está a representação de todos os segmentos. É um projeto que visa melhorar a nossa legislação. Por isso eu quero contar com o voto dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. Acredito que se alguém tiver mais alguma dúvida, fico à disposição aqui para esclarecer. Não tem problema nenhum, mas acho que da forma que está, o município, a cidade de Jacareí só tem a perder. Como eu disse, vamos lembrar do princípio base: supremacia do interesse público sobre o particular. Muito obrigado pela atenção de vocês. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de cumprimentar o André, que está presente aqui na galeria, lá da Estrada de São Sebastião, prestigiando aqui hoje, e também cumprimentar a todos os funcionários. Mais um fundo que está sendo criado. Eu fui responsável por fazer uma emenda na lei de regularização que instituía o Fundo Municipal de Habitação, que os recursos que forem arrecadados com a regularização, que fosse toda ela destinada para esse fundo. Eu passei, na parte da manhã, uma cópia da lei, para o vereador Hernani, que é líder da bancada do prefeito, sobre essa lei da regularização, que falava desse artigo. É um artigo único, né? Que falava que todo o recurso que fosse arrecadado, que fosse destinado a esse fundo municipal de habitação. E ele me falou que tem que ser feito um decreto para regulamentar isso. Agora, está se criando um fundo municipal também, aqui. Agora fica uma pergunta: esse dinheiro vai ser destinado para quê? Eu sei que o Conselho Municipal de Habitação vai estar gerindo isso aí, como fala aqui no projeto. Mas é mais um fundo. Eu fico preocupado com isso. Será que vai ser utilizado mesmo para esses fins? Sendo que a lei de 2014, que nós aprovamos aqui nessa casa, nós estamos em 2016, vai fazer 2 anos, e não foi feita essa regulamentação. Nenhum dinheiro foi depositado nesse fundo até hoje. A lei de regularização, para falar para vocês, é a lei número, deixa eu ver aqui, 5.863, 2014. Essa é a lei que foi aprovada nessa casa, porque foi separado o que é lei de uso e ocupação com a lei de regularização, foi separado, foi desmembrado isso aí. Agora, instituir uma lei, um fundo aqui, para se colocar uma venda, sei lá, uma arrecadação para esse fundo, e depois não saber para onde que vai, e também depois receber aqui respostas da base do prefeito, dizendo que não foi regulamentada essa lei. E aí, como é que fica? É a mesma situação de 2014. Foi aprovado um fundo, passado 2 anos não foi regulamentada. Esse dinheiro das regularizações, que eu sei que não é pouco, porque tem muitas residências em situação clandestina, que está sendo regularizadas, e foi prorrogado por mais 180 dias. Quem me garante que esse fundo que está sendo criado aqui, instituído hoje aqui,
que passado alguns anos, também não foi feito nenhum tipo de regulamentação e fica por isso mesmo. E para onde vai esse dinheiro? Isso fica uma pergunta minha. Eu fico preocupado agora, quando se fala em fundo, da mesma maneira quando se fala de conselhos. Foi instituído alguns conselhos no município, mas esquecido outros. Nós temos um conselho agrícola municipal, não se reúne desde 2000. Um conselho de meio ambiente municipal não se reúne desde 2000. Um conselho da cultura, do turismo, não se reúne também. Agora, está funcionando conselhos que realmente interessam a administração municipal. Lembro que os conselhos são órgãos fiscalizadores. Eu sei que o Conselho Municipal de Habitação também é um conselho também. Mas eu tenho essa minha preocupação. Está se instituindo um fundo municipal, mas isso não garante, gerido pelo Conselho Municipal de Habitação, mas isso não me garante. Eu não sei a composição desse conselho. Tá certo? Assim como existe o Conselho Municipal de Habitação, que foi instituído na época, 2 anos atrás, também deveria ser gerido também pelo Conselho Municipal de Habitação. Eu não sei como é que ficou. O conselho chama Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, CMHDU. Esse é o nome desse conselho. Então fica essa preocupação desse vereador nesse sentido, criar-se um fundo e depois não saber como é que vai ser destinado esse dinheiro. Da mesma maneira que foi criado ou instituído o Fundo de Habitação na época, em 2014, e até agora não tem nenhuma regulamentação, a gente não sabe para onde foi esse dinheiro. Fiquei preocupado. O projeto continua em discussão. Senhor, boa tarde a todos que estão aqui na galeria, doutor Joaquim, Vicente, Rolim, meu filho Alexandre e o resto que está aí na galeria aí. Eu fico preocupado com esse projeto, porque na lei existe, quando o prefeito quer destinar uma área, aí faz uma permuta, né, que se chama, né, daquela área, manda para os vereadores, aprova, para ser trocada essa área. Agora aqui está dizendo as áreas públicas da prefeitura. As áreas públicas. A área pública da prefeitura não é da prefeitura, é do povo. Essa é do povão. E aí, poderia vender uma área dessa para comprar outra área. E quem vai fiscalizar essa outra área que vai comprar? Eu fico preocupado que ninguém fala aqui para fazer uma área de moradia, nisso aqui, moradia para gente carente, que tem 22 mil pessoas inscritas na cidade. Aí vem falar em empresário. Calma aí, trocar para empresário? Não desconcordo também o crescimento da cidade de Jacareí. Mas vamos pensar que essas áreas públicas, se o prefeito tivesse já mandado um projeto para construir casa popular para o povo, é o que mais sofre na nossa cidade de Jacareí, é quem paga aluguel. Porque quem paga aluguel está tirando o leite da boca das suas crianças. Meu Deus do céu, como que será essa cidade de Jacareí daqui a uns tempos? Tanto projeto errado que vem para essa Câmara Municipal, favorecendo, não favorece o pobre, não favorece a pessoa mais carente, que vai nas urnas votar para colocar o povo aqui dentro da Câmara Municipal e colocar dentro da Prefeitura.
Projeto completamente errado. Eu já disse milhares de vezes que eu venho aqui na Câmara, se o projeto for bom para o povo, eu voto favorável, se não for, eu voto contrário, sem medo de errar. Esse projeto não é a favor de gente carente, esse projeto é a favor, não sei de quem que é a favor, eu vou dizer a verdade, mas é contrário o pessoal carente. Por que não pega aquelas áreas do Parque Minha Lua, por exemplo, as áreas públicas, e não manda fazer uma moradia na época para eles? Aí tem que aí tem que trocar a área. Quando for trocar uma área, diz assim: eu vou trocar esta área, os vereadores vão votar esta área, mas o preocupante aqui é que vai vender as áreas públicas, trocar as áreas públicas para comprar outra área. Está aqui no projeto. Então, quero deixar a população de Jacareí, eu não sei se eu estou aqui na eleição que vem, porque é muito difícil ser vereador, já vou deixar claro, mas eu quero votar o contrário desse projeto, que não vai favorecer o pessoal mais carente da nossa cidade de Jacareí. Meu voto é o contrário. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, senhor presidente, vereadores, quero cumprimentar o senhor Vicente, Roninha, pessoal que está aqui na galeria. Eu acho que nós temos que ter bastante clareza quando a gente veio defender o projeto aqui e fazer uma leitura bem clara para que não coloque na cabeça das pessoas que estão nos acompanhando na TV Câmara que esse projeto é um projeto ruim. Eu quero fazer a minha fala aqui bem específica e bem curta, para esclarecer alguns pontos que acho que, infelizmente, algumas pessoas não ficou bem claro aqui sobre a questão desse projeto. Esse projeto ele vem regulamentar uma ação que já existe dentro da prefeitura. Tá? Já acontece, então esse projeto ele vem para regulamentar a lei de uso urbanístico que já existe na cidade. Sendo bem específico, por que foi feita essa lei? Lá tem uma área pública, e essa área pública, a prefeitura ela não consegue fazer nada dentro dessa área pública. É um espaço pequeno, não dá para fazer um equipamento, não dá para fazer uma área de lazer, não dá para fazer uma academia ao ar livre, e é por isso que essa lei vem para beneficiar a prefeitura, ao invés de ficar uma área largada, uma área suja, que a prefeitura não consegue fazer nada. Então, essa lei ela veio para beneficiar. Por exemplo, quando o loteador vai fazer, que tem uma área lá, que, no caso que o Hernani disse que 5% para a área de lazer, 5% para fazer outras coisas dentro do município. Então, o que acontece? Tem uma área lá que a prefeitura não consegue fazer um equipamento. Essa lei ela vem para ajustar. Ao invés de a prefeitura adquirir aquela área, ela poderá receber num fundo. Esse fundo, o loteador ele vai depositar esse dinheiro num fundo, ao qual a prefeitura ela vai utilizar esse dinheiro para comprar uma outra área pública ou até mesmo na compra de equipamentos dentro do município. Então, eu acho que, para esclarecer bem esse assunto, está havendo uma certa confusão aí, infelizmente, para que as pessoas entendam. Simplesmente a prefeitura está fazendo esse projeto para beneficiar, dentro do município, uma área que a prefeitura tem e que ela não consegue fazer um equipamento, ela não consegue fazer uma área de lazer, ela não consegue fazer uma academia ao ar livre, não consegue fazer uma creche, não consegue fazer uma escola. Então, para que esse dinheiro, esse loteador, ele deposite esse dinheiro num fundo específico que a prefeitura pode adquirir uma outra área ao qual ela terá condições
de fazer um equipamento ou até mesmo comprar um equipamento dentro do município. Então, essa lei, ela veio para regulamentar aquilo que acontece dentro do município. Então, para esclarecer a você, morador que nos acompanha pela TV Câmara, que há uma certa confusão aí. Então, acho que eu gostaria de pedir que fosse mais bem esclarecido, que não é essa questão que nós vamos falar sobre esse projeto. Esse projeto ele vem regulamentar aquilo que acontece. Porque dentro do município nós sabemos que existem várias áreas que a prefeitura não consegue fazer nada, é uma área pequena. Então, para evitar isso, esse dinheiro, a prefeitura recebe esse dinheiro num fundo, ao qual ela poderá adquirir um outro terreno ou até mesmo investir em equipamentos dentro do município. Então, para você que está nos acompanhando em casa, para que você entenda melhor que esse projeto é importante. Ele vai regulamentar e vai beneficiar a prefeitura a adquirir outras áreas ao qual ela pode fazer um equipamento, uma creche, uma área de lazer, uma academia. Então, para que você que está nos acompanhando entenda que esse projeto é bastante importante e ao qual nós estamos aqui votando hoje. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, acho que algumas confusões têm sido colocadas aqui em relação a esse projeto de lei, né? O Walter Corbani esteve aqui na comissão, eu estava na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Orçamento, e nesta comissão ele explicou muito bem qual era o objetivo desse projeto de lei. Na realidade, o objetivo é regulamentar algumas disposições já existentes na Lei do Uso e Ocupação e Urbanização do Solo. É só isso, essa possibilidade ela já existe. E é regulamentar especificamente no que se fala da instituição do Fundo Municipal de Áreas Institucionais e de Lazer. Hoje, as áreas já podem ser trocadas por outras. O que precisa é votar esta lei para que um loteamento que tenha uma área que ele possa utilizar de melhor forma, e esta área que ele tem que doar de 5% para a área institucional e para a área de lazer, que ele tenha a possibilidade de, ao invés de doar a área, de passar o dinheiro do valor para o fundo, para que o fundo possa comprar uma área institucional e uma área de lazer maior e em local adequado de acordo com o estatuto da cidade. O projeto é isso. Hoje, a possibilidade de troca de área já existe, mas nós estamos passando a possibilidade de ter, ao invés de passar uma área, de passar um valor para o fundo. O que isso significa? Que muitas vezes uma área destinada pelo loteador, ela vai atender uma camada pequena da sociedade, ou seja, pode ser também só os moradores daquele loteamento. E essas áreas, essa lei de doação de áreas para as áreas institucionais e áreas de lazer, é exatamente a parte que cabe aos loteadores de contribuição para a cidade como um todo, ou seja, para toda a sociedade. Por isso que o Estatuto da Cidade aponta isso. Nas conferências municipal da cidade, nós discutimos bastante isso. O que nós temos que fazer é atualizar, é modernizar a forma de termos áreas institucionais e de lazer em locais que hoje não tem. Por exemplo, no Jardim Panorama, nós não temos mais área, Jardim Panorama e Jardim Didinha, nós não temos área institucional. Há muito tempo, no Jardim Didinha, o pessoal de lá pede para a gente levar uma academia ao ar livre e nós não temos área de lazer para levar a academia ao ar livre. No entanto, com esse fundo, com a permissão do loteamento poder
depositar em dinheiro ao invés de doar a área, com esse dinheiro a prefeitura pode comprar áreas que vão atender regiões que hoje não têm essas áreas. Então, é isso. Não tem nada, porque está contra o pobre. Pelo contrário, os loteamentos hoje, eles vêm com infraestrutura, porque esta casa, no primeiro governo do Marco Aurélio, votou a proibição de loteamentos sem infraestrutura. Então, os loteamentos hoje já vêm com infraestrutura para aqueles moradores que vão morar lá. O que nós precisamos é que esses loteamentos possam contribuir de forma geral com todos os moradores da cidade. Por isso, criar fundo. Agora, concordo com o vereador Edgar Sasaki quando diz da preocupação do fundo realmente estar ativo durante todos os momentos. Quanto a isso, sim, é uma fiscalização que cabe a esta casa e cabe também, Hernani, uma conversa com o governo para que isso seja de fato uma realidade do fundo estar permanentemente se reunindo e colocando as coisas em dia. Quanto a essa preocupação, eu concordo com Vossa Excelência. Agora, dizer que esse é um projeto contra a população mais carente, aí também falta um pouco mais de leitura ao projeto de lei. Vereador, concede? Pois não. Desculpa, Edgar. Então, eu vou na mesma linha que a senhora, concordo plenamente com as colocações do Edgar, só discordo nessa dúvida que paira quando ele fala, o dinheiro vai para onde? Calma aí, o dinheiro vai para a prefeitura. Independente se não temos a regulamentação, esse dinheiro vai para a prefeitura. Ele não vai para o bolso de ninguém, não, porque dá a impressão que é isso que... Não, que não é isso, não é isso, não. Então, não é isso Edgar, que eu quis dizer, não é isso. Só para eu concluir, desculpa. Então, eu concordo com você, eu acho que cabe a nós também, vereadores, exigir da prefeitura essa regulamentação. E o Valmir, quando ele fala que vai beneficiar os ricos, é pelo contrário. Se a gente mantiver a legislação hoje, vai beneficiar aqueles que moram em condomínio fechado. Exatamente. É o que nós estamos falando. Esse dinheiro vai para a prefeitura para poder atender os bairros mais carentes. Obrigado. Então, Edgar? o que eu quis dizer, obrigado, Rose. É o seguinte, né? É que você falou em questão de fiscalizar, né? Esse dinheiro, no caso. Hoje eu fiz um pedido de informação justamente com o intuito de fiscalizar. Foi negado esse pedido de informação hoje. Então, eu fico preocupado. Não, o seu pedido de informação era numa outra linha, Não, foi em relação, essa questão. Tá? Não, você fez em relação à moradia. Fundo de habitação que eu fiz, que foi aprovado em 2014, foi feita uma emenda minha, e posteriormente eu estou questionando onde que foi esse recurso, porque a minha função é fiscalizar mesmo, eu estava cumprindo o meu papel. Só que foi negado esse tipo de informação hoje. Por isso que eu fico preocupado que eu falei isso. Sim, mas o que o senhor estava dizendo, o senhor estava fazendo uma pergunta de um fundo que precisa da regulamentação para dizer exatamente o que vai para a regularização e o que vai para a habitação. É um outro momento que nós discutimos lá na votação dos pedidos de informação. E o que nós estamos dizendo aqui é que o fundo esteja permanentemente ativo para que essas compras de áreas públicas ou de lazer sejam efetivadas o mais urgente possível, de acordo com a necessidade do município. Só para concluir, quando da votação, da criação do Estatuto da Cidade, o Estatuto diz exatamente isso, que cabe às conferências apontar onde nós precisamos mais de equipamentos públicos urbanos principalmente para a população mais excluída da sociedade em geral ou do centro onde as coisas acontecem de fato. Esse projeto vem beneficiar vários locais que poderão, com esse dinheiro, a prefeitura poderá comprar áreas em locais que a área não existe hoje. Por isso, é uma forma democrática de distribuir melhor as áreas de lazer institucional. O projeto está em discussão. Boa tarde, senhores telespectadores, quem nos acompanha pela internet. Bom, sem querer ser muito redundante, acho que, de certa forma, cada um aqui teve uma contribuição,
Mas a gente não pode transformar aquilo que é bom numa coisa ruim, passando a impressão de que está se criando aqui, na verdade, uma situação para favorecer A, B ou C. Esse projeto, para quem conhece, e eu acho que ele vem justamente para resolver um problema que nós temos aqui na nossa cidade, Edgar. O que acontece? Você cria um condomínio numa área já, vamos dizer, toda planejada, que já é atendida por equipamentos públicos, né? Por áreas de lazer, e aí você, pela nossa lei, é obrigado a destinar, dependendo do tamanho, né? Aí tem as metragens, uma parte para a área institucional e a outra parte para a área de lazer. Olha para vocês verem como é que às vezes aqui nós estamos solucionando um problema que é fato recorrente dos vereadores aqui. O que a gente reclama da prefeitura hoje? Que a prefeitura não limpa os terrenos que ela tem. Isso aqui é uma das formas de resolver isso, gente. A prefeitura, quando ela recebe os terrenos dos condomínios, o que ela faz? Ela deixa lá, porque a lei diz isso. E aí ela não vai construir equipamento porque não precisa. E o terreno fica lá fazendo o quê? Vai no Vila Branca para você ver o que tem de terreno da prefeitura cheio de mato, né? E aí o que a gente faz com aquilo? Vai vender, o preço é alto, a gente não consegue. Não seria muito melhor que numa área como Vila Branca, por exemplo, que a gente sabe que é um bairro bem abastado, que tem uma infraestrutura, tem quase tudo, vamos dizer assim, esse terreno não seria muito melhor que fosse transformado ou através de permuta, que a lei hoje já permite, isso já acontece. Nós já votamos uma lei aqui, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, trocando uma área de institucional, que ficava dentro do Vale dos Lagos, ali em frente ao Bandeira Branca, trocando por uma área no Bandeira Branca, uma área pública, que vai ser utilizada para a população. Então, nesse sentido, o que se faz aqui hoje, regulamentando, o que é regulamentar uma lei? É das regras, como é que vai funcionar esse fundo? E esse fundo, Edgar, eu tenho muita tranquilidade de falar para você, e aqui até peço a colaboração do Edinho. O Edinho já participou do CM, só para não falar errado aqui, CMHDU. É um dos conselhos também que eu tenho assim, muita confiança nele, porque tem pessoas ali, tanto da prefeitura quanto da sociedade civil. E uma das respostas que esse conselho dá é sobre a outorga onerosa. A outorga onerosa, ela é responsabilidade desse conselho, e ele funciona muito bem. Você dá uma parte? Claro. Realmente, eu concordo com você, tá? A outorga onerosa realmente tem que ir para esse fundo mesmo. Isso. E esse fundo, que está sendo criado agora, das áreas de lazer e a área de institucionais, vai ser gerida também por esse conselho. Então, essa também é a minha tranquilidade, porque ali você tem pessoal do CIESP, você tem pessoal da Secretaria de Planejamento, você tem pessoas do CONSAB, ou seja, da sociedade civil, do pessoal do Movimento Sem Teto. Então, você tem pessoas que vão ajudar a dizer o seguinte: nós temos nesse fundo hoje um valor X, que foi arrecadado aí dos novos condomínios. O que você faz com isso? Puxa vida, você pega uma área, por exemplo, mais retirada, que hoje não tem um lugar para você construir uma escola, uma unidade básica de saúde, você vai usar esse recurso. Então, Valmir, me perdoe, assim, talvez você não falou por maldade, é para favorecer, sim, as pessoas que mais precisam. Porque hoje, inclusive, eu acho que vem solucionar esse problema. Porque tem muitos lugares que a gente quer fazer um equipamento público e não tem área, e não tem dinheiro para comprar. Se eu tiver esse fundo, esse dinheiro só servirá para esse tipo de finalidade, gente. Então, eu acho que nós estamos transformando uma coisa boa numa discussão que, na minha opinião, aí parece que nós estamos criando uma regra aí para poder lesar o município. Então, assim, eu estou muito tranquilo aqui em fazer a defesa desse projeto. Eu acho que quem entende e quem conhece o motivo disso aqui, terá certeza e votará a favor, porque nós estamos fazendo um grande benefício para a cidade. Inclusive resolvendo um problema, como eu disse, que é reclamação de todos os vereadores, e hoje foi discussão aqui nos pedidos de informação. Por que a prefeitura não faz calçada, não faz muro e não limpa os terrenos dela? Porque tem um monte, só que está em alguns lugares que não tem como construir equipamento. Por quê? Porque você vai construir uma escola no lugar que já tem uma. Você vai construir uma quadra onde já tem uma. Então, gente, vamos ler direitinho. Isso aqui é muito bom. Eu acho que a gente tem que só refletir melhor para não passar uma falsa impressão que nós estamos votando um problema para a cidade. Você quer a parte, Valmir? Presidente, que você já falou meu nome aí, é o seguinte:
tem as áreas públicas. Quando for fazer, por exemplo, uma área no Panorama, por exemplo, não pode fazer uma permuta da área e os vereadores votar? Isso já pode hoje. E por que está aqui vender as áreas públicas para financeira? Então, Valmir, é isso que você não entendeu. Antigamente, e aí também, né? Você lembra como é que fazia os loteamentos? As áreas institucionais e áreas de lazer que eram doadas para o município eram ribanceiras que nem tatu com chuteira conseguia subir. Se você for fazer permuta hoje, o que acontece? O camarada que loteou, que tem os melhores lotes, ele superestima, ele não quer trocar, entendeu? Ele não quer trocar. É uma forma, e isso já é permitido hoje, isso já é feito. Nós aqui, vira e mexe, a gente está votando essas leis. O que nós estamos regulamentando hoje é uma nova possibilidade, que não quer dizer que é uma regra, só vai ser vendido, mas pode também esse dinheiro vir para esse fundo, e esse conselho, juntamente com a população, vai determinar, por exemplo, de repente comprar uma área. Por exemplo, você falou do Panorama. Panorama, você não vai achar área lá boa para conseguir, mas tem área boa para você comprar. Você entendeu? Então, é nesse sentido que esse projeto é bom. Agora, não quer dizer que esse dinheiro vai ser feito assim também, do jeito que as pessoas acham. Não vai para as contas da prefeitura, como está se falando. Vai para esse fundo. E esse fundo, ele é gestado pelo conselho. É o conselho que vai decidir, né, aonde será utilizado esse dinheiro. Entendeu? Inclusive, eu fiz parte, o Edinho fez parte do conselho. Que conselho? Existe no mundo, se conselho fosse bom, não dava, vendia. Não, Valmir, desculpa. Não discute nada aqui. O Conselho Municipal de Habitação, ele funciona e funciona bem. Tem pessoas sérias lá, como eu disse. A decisão das calçadas... Não estou dizendo que não tem pessoas sérias. Quando eu estiver falando com o presidente, o Hernandes Arroz não precisa entrar no meio. Depois fala, tem o tempo deles entrar. Não, mas tudo bem. O que eu quero dizer assim... assim... não tem postura nessa Pela ordem, senhor presidente. Até o Edgar falou que os conselhos são órgãos apoiadores, fiscalizadores, e esse é deliberativo. Ele tem poder, inclusive, de indicar onde os recursos vão ser utilizados. Então, portanto, minha gente, esse é um projeto ótimo para a nossa cidade. O projeto está em discussão. Nobre presidente, desculpe, Fernando, você... Aqui é coisa rápida. Pode falar, Fernando, depois eu falo. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Senhor presidente, é o seguinte, o que me chama a atenção aqui dentro desse projeto é o quê? Nós temos agora aí praticamente, vamos dizer, 8 meses de governo, 8 meses de administração aqui no nosso município. Esse, apesar de parecer um projeto simples, não é projeto simples, é um projeto sério, muito sério. Por quê? Porque, de repente, nós estamos comprometendo aqui, certo? O futuro das novas gerações, do futuro da população, daqui 10, 15, 20 anos, enfim. Tá? Por quê? Porque aqui também, quando se fala de 5%, com mais 5%, dá 10% com relação à doação do empreendedor, tá? Quando vai construir o seu empreendimento. E aí o que acontece? Ele tem a prerrogativa, a possibilidade de negociar isso com a prefeitura para ele ganhar uma área maior. Tá? Primeiro, o empreendedor, ele vem muitas das vezes com investimento, né, pesado. E é lógico que ele vai querer comprar essa área, esses 10% que ele ia, entre aspas, perder. Formar ali uma área verde, vamos dizer assim. Tá? Área verde não entra? Então o que entra? Tudo bem, área de lazer e área institucional. Olha só, área de lazer e área institucional, tá? Então vamos pegar no forte aqui a área de lazer, tá? Então, queira ou não, a gente acaba perdendo o quê? Já um ponto aí para a área de lazer. Só que tem um detalhe, dependendo do empreendimento, o empreendedor vai comprar isso, tá?
vamos dizer assim, de repente a preço de banana e vender a preço de ouro. Então isso me preocupa muito, tá? E o propósito do município, como eu já falei, eu acho que esse é um projeto que poderia ficar mais para frente, nós não precisaríamos votar ele agora, entendeu? Vamos colocar isso lá para frente. Eu acho que esse governo não teria que ter autonomia mais nesse sentido. Eu acho que isso aí é os próximos governos que têm que definir. E outra, a prefeitura não pode usar o argumento que nós temos que aprovar esse projeto aqui por conta das áreas que faltam capina, que faltam manutenção, faltam limpeza. Espera aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quer dizer, está usando como ferramenta de argumentação que a gente tem que aprovar, porque senão não vai limpar a cidade e tal. Não, não é isso. E como o vereador Edgar Sasaki falou, a preocupação do quê? Depois, como vai ser investido esse dinheiro, Edgar? Quer dizer, se nós não estamos conseguindo nem aprovar pedido de informação aqui, nós não estamos conseguindo ter informação da prefeitura, e depois que aprovar o projeto? Nós vamos buscar informação com quem? Quem é que vai nos dar as informações com relação às áreas que foram negociadas? Então, eu estou muito preocupado com relação a isso. Isso é uma coisa séria que nós estamos discutindo aqui. Então, fica o meu apontamento aqui, tá? Porque eu acho assim que a área verde não deve se mexer. Todo empreendimento tem que ter área verde. Todo empreendimento tem que ter área institucional, tá? Então, quer seja uma indústria, quer seja um condomínio fechado, tem que ter. Senão, vai ser prejudicado as futuras gerações aí. Porque nós vamos viver o quê? Já é uma selva de pedra. Nós falamos muito do meio ambiente. E agora nós vamos fazer o quê? Reduzir as áreas verdes? Então não dá. Tá? A gente tem uma geração aí, essa geração praticamente não está tendo o que fazer por conta de falta de investimento dos governos. E agora vamos tirar a área verde também, vai tirar o local que poderia colocar o parquinho, vai tirar o local que poderia colocar algum atrativo. Ah, vem com a prerrogativa que vai comprar em outros locais e tal. Não, acho que não, isso é um patrimônio da cidade. Acho que todos os lugares têm que ter área verde, todos os lugares têm que ter área institucional. Por quê? Porque isso favorece. Talvez não favoreça a gente aqui hoje, mas os nossos filhos, os nossos netos, enfim, e quem tem filhos, quem tem neto, quem tem família, vai agradecer no futuro com relação a gente, de repente, esperar um pouco mais e amadurecer essa ideia. Na verdade, eu vou ser bem breve, mas nós hoje estamos regulamentando o parágrafo único do artigo 77 e parágrafo único do artigo 78 da Lei 5.867, de 1º de julho de 2014, que dispõe sobre o uso, ocupação e urbanização do solo do município de Jacareí, que nós aprovamos, isso em 2014. E institui o Fundo Municipal de Áreas Institucionais e de Lazer dos loteamentos, membramentos e condomínios urbanos, situados na macrozona de destinação urbana, nas zonas especiais, que trata-se de pessoas de baixa renda, e na macrozona de destinação industrial do município de Jacareí. Acontece o seguinte, com essa medida, nós estamos atendendo às diretrizes gerais da política urbana no Estatuto da Cidade, número 10.257, de 10 de julho de 2001. Então, na verdade, isso aí vem proporcionar a melhor distribuição espacial dos equipamentos urbanos, de forma a ofertar espaço público adequado aos interesses e necessidades da população de cada região da cidade. Porque você sabe que hoje as construções verticais estão cada vez aumentando mais em todas as regiões de urbanização. Então, na verdade, hoje, por exemplo, você vai fazer um condomínio, você pode utilizar o espaço fora do espaço fechado para fazer as áreas de lazer e institucionais. Então, realmente, quem ganha com isso é a população dessas áreas que realmente não tem esse tipo de prioridade, que são as áreas de lazer, área verde e áreas institucionais.
Então, eu acho que esse projeto é importante, sim, e nós estamos apenas adequando uma obrigação regida pelo Estatuto da Cidade. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, eu acho que essa discussão é bem salutar e, como já foi citado aqui, além de ser presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, eu gosto muito de estudar a parte de urbanismo e fiz parte do Conselho Municipal de Habitação por fazer parte da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, que o nosso regimento interno diz que os membros dessa comissão ocupam essa vaga do Conselho prioritariamente. Então, eu participei de algumas reuniões lá, e qual que é a ideia aqui? A ideia é salutar, eu só acho que tem um erro na redação do projeto de lei, a gente tem como ajustar para ficar mais claro. E Valmir, eu acho que é saudável também a sua preocupação, por quê? Quando foi feito o Estatuto da Cidade, que se criou as regras para se desenvolver a cidade, é importante você que está nos acompanhando em casa entender que como nasce uma cidade. Então, inicialmente, era um amontoado de gente que ia construindo casas. Quando foi a lei sendo aprimorada, as cidades nascem da junção dos bairros, e os bairros nascem como? Os detentores de grandes propriedades, antigas fazendas, fazem um projeto de loteamento, abrem as ruas e levam para a Secretaria de Planejamento da Prefeitura aprovar esse loteamento. E daí, às vezes, criava-se bairro e não tinha uma praça. Daí o pessoal de um bairro fala, nossa, meu bairro tem praça, o dele não tem. Fazia o loteamento, não tinha uma área para ter um posto de saúde, uma escola, daí tinha todo mundo se locomover para o outro lado da cidade, criando o problema de trânsito e mobilidade urbana que a gente tem hoje. E em 2000 vem uma lei federal que chama Estatuto da Cidade, diz o seguinte, todo loteamento para ser aprovado, obrigatoriamente vai ter que destinar parte dos lotes que o proprietário não vai poder vender, ele vai ter que doar para a prefeitura, para que essas áreas possam ser destinadas no futuro. São as áreas institucionais, que são áreas para construir prédios públicos, e as áreas de lazer, que são as áreas para construir as praças, ou áreas esportivas, quadras esportivas, campinhos de areia, enfim. Então, essa é a ideia. Então, a existência dessas áreas está diretamente ligada à questão da qualidade de vida dos moradores que vão residir nesse bairro. Então, a preocupação do vereador Valmir, do Edgar, em que esses bairros tenham essas áreas, que as pessoas que vão morar nesse bairro tenham essa garantia, ela é salutar. Porém, nesse caso, a gente está tratando de uma situação específica que é a seguinte: a lei também autoriza que o dono daquele terrenão lá, ele pode fazer um loteamento aberto ou um loteamento fechado. Quando faz o loteamento fechado, constrói a área, né, e às vezes essa área institucional, ela fica sem sentido, porque a concentração da população que vai morar dentro daquele condomínio, já tem lá dentro a área com piscina, já tem lá dentro a sauna, a quadra, que faz parte do próprio condomínio construir isso para atrair as pessoas para morarem lá dentro. E daí essa área, para essa comunidade, fica sem sentido de existir. E daí o que a gente tem é uma área que fica lá ociosa e sem utilização. A ideia, e daí eu não entendi direito quando veio esse projeto, como presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, convoquei o secretário de Planejamento para prestar informação na reunião, ele informou isso, e ontem, estudando com mais apreço, eu gostaria de fazer uma sugestão, inclusive uma emenda no projeto, que vai deixar ele mais seguro, que é o seguinte: aonde está escrito isso, eu peço para os nobres pares acompanharem aí no texto da lei. A inovação, é óbvio que ela cria também o fundo, que não tem, é o inciso 3º, Rose, do artigo 2º. Está escrito assim, permitir que as áreas públicas em situações específicas, conforme descrito na lei, possam ser convertidas em recursos financeiros. Aí está o grande mote do projeto de lei. Então, o olho do furacão desse projeto de lei está nesse inciso 3º aí. Qual que eu acho que é o problema de redação jurídica? Se a gente colocar, permitir que as áreas públicas dê loteamentos fechados, a gente vai estar atendendo de forma específica o intuito da lei.
Ao colocar o termo genérico, situações específicas, fica muito seguro e dá margem à dupla interpretação que eles falaram. Então, assim, situação específica não diz nada. Se a gente correlacionar as áreas relacionadas a loteamentos fechados, que é esse o foco que inclusive o Corbani pontuou, a gente resolve o problema. Então, eu vejo que a preocupação dos dois vereadores que se me antecederam aí, ela é plausível, enxergo a pertinência do projeto, mas vejo que no inciso 3º, ao colocar permitir áreas públicas em situações específicas, e não tem nada dizendo qual é essa situação específica, fica muito aberto, juridicamente falando. Então, eu defendo e pedir já para o Moacir redigir uma emenda, só para finalizar, eu já abro sim, Rose, que a gente substitua, ao invés de colocar, que permitir que as áreas públicas em situações específicas, a gente coloque permitir as áreas públicas em loteamento fechado, a gente consiga, então, atingir o mesmo objetivo. É a única alteração que eu faria para a gente conseguir caminhar, aprovar sem problema nenhum o projeto. Pois não, vereador. Você fala, então, de loteamento fechado ou de condomínio? É que daí é a mesma denominação, juridicamente, loteamento. O condomínio é o termo jurídico utilizado para constituir as pessoas que vão morar juntos. Sim. Loteamento fechado é o termo técnico para a gente usar. Mas quando você fecha só para loteamento ou só para condomínio, ou juridicamente para condomínio, pode colocar né? São sinônimos. E quando você fecha só para os fechados, às vezes você tem um loteamento que é aprovado em determinado bairro. Vamos supor que, onde que tenha tudo? No Jardim Santa Maria. É um bairro que já tem tudo. Daí você vamos dizer que lá, suponhamos que lá tivesse uma área ainda para loteamento, para um certo loteamento aberto, ali perto. Ali tem várias coisas, você já tem escola, você já tem unidade básica de saúde, você tem isso, você tem aquilo. E aí você não pode, então, utilizar toda a área e ter o dinheiro para aplicar em outras regiões. Pode da seguinte forma. Sim, mas aí você tem que deixar uma brecha para que os loteamentos abertos também possam depositar, ao invés de deixar a área ou de fazer troca de área. Bom, voltando, daí é uma questão que a gente pode fazer discussão aqui. A justificativa dada, só para concluir, senhor presidente, a justificativa dada era com relação aos loteamentos fechados. As áreas abertas, que já foram aprovadas, elas são passíveis de fazer o que nós fizemos hoje aqui, uma lei de desafetação, e ao desafetar ele pode inclusive ser leiloado, né? Existe aí pode ser feito isso, para Prolar. Então assim, já existe uma saída antiga para essas questões. Eu acho que a gente podia regulamentar os loteamentos fechados, que é o caso mais gritante, que você vê que não tem utilidade nenhuma, e para os bairros que já existe, eu acho que vão ser exceções que já podem ser resolvidas com a desafetação e o leilão das áreas. Então, encaminho o meu voto com essa emenda favorável. Então, a emenda está sendo trabalhada aí. Obrigado. Então, presidente, eu queria até conversar com o vereador Edinho, falou nessa emenda, eu acho, não sei o que o vereador aí, mas eu gostaria de saber nessa parte do loteamento ou condomínio fechado, se não vereadora, fica mais claro aqui. Ok, só para a gente contribuir um pouco com o debate, é importante essa colocação do vereador. No entanto, a gente tem que lembrar que a legislação ela é genérica. Ela não tem como tratar de um caso específico, recordando que, como eu disse na tribuna quando eu defendi o projeto, que nós estamos falando do artigo 77 e do 78 da Lei de Uso e Ocupação do Solo. E no 77 ele fala da macrozona de destinação urbana e zonas especiais, e no 78 da destinação industrial. Ou seja, se no empreendimento industrial que não está num condomínio fechado, tiver um interesse público nessa transação, a ponto do município, do Poder Executivo falar, não, a gente prefere que faça o depósito, ao invés de ter uma parte ali, porque ali é uma área industrial, não interessa uma área de lazer ali. Então, eu acho que a gente engessaria a ponto de ter prejuízos futuros. Então, por isso eu sou contrário, respeito a opinião, acho salutar a colocação do vereador, mas ela está absorvida dentro desse projeto. É que está regulamentando esse parágrafo, né? O artigo 77 e o artigo 78. 77 e o 78. Então, aí... Vereadora, a senhora me permite uma parte, só para complementar.
eu entendi o que pontuou o vereador Hernani, porém, em termos de urbanismo, do direito urbanístico, loteamento fechado, pouco importa a destinação, se ele é residencial, comercial ou industrial. Em termos de registro civil, o loteamento fechado é loteamento fechado. Tanto é que tem os loteamentos empresariais, lá no Califórnia e tal. Então, o que define se ele é aberto ou se ele é fechado? Os loteamentos industriais, eles são loteamentos fechados também. Então, o termo loteamento fechado não excluiria as indústrias, no caso, como foi dado o exemplo aqui. Estaria contemplado também os loteamentos industriais. Tá? Então, loteamento fechado, em termos de direito urbanístico, é loteamento fechado, seja para comércio, indústria ou residência. Tá? Só pontuando essa questão. O projeto continua em discussão. Tem tempo ainda, você quer a parte dela? Pede. Não, na realidade, eu continuo dizendo que a grande mudança, aproveitando o tempo da Ana, a grande mudança desse projeto não é você ter a oportunidade dos loteamentos fechados, você fazer a permuta de área por depósito no fundo. Eu acho que você tem que deixar aberto para os loteamentos também, os loteamentos comuns abertos, para que eles possam ter essa possibilidade, tendo em vista que alguma região pode ter todas as áreas institucionais já, e as áreas de lazer, aquela localidade, ela tenha já esses locais. Então, por isso, eu acho que a emenda proposta pelo Edinho, eu entendo a preocupação dele, mas assim, essa emenda, ela não vai atender o que diz o Estatuto da Cidade, que é o seguinte, cabe às cidades serem democráticas no 100% do seu território. Ou seja, se eu tenho esse mais valorizado, eu posso ter o outro também mais valorizado e com mais áreas de lazer e institucionais. Então, por isso eu acho que essa emenda, ela limita a possibilidade do poder público levar para outras regiões mais áreas de lazer e mais áreas institucionais. Eu acho que essa emenda, ela limita isso. Obrigado, Ana. Aproveitar ainda o tempo da Ana, deixar claro para as pessoas, nós não estamos falando em áreas verdes, áreas de praças, isso não é contemplado. Deixar bem claro, são áreas institucionais, que são áreas institucionais. Você pode até fazer uma praça se você quiser, mas não obrigatoriamente. A área verde, você tem que destinar esse espaço. É para você construir escola, uma unidade básica de saúde, um equipamento público, até uma praça pode ser também. Agora, e as áreas de lazer, que são áreas também específicas. Às vezes não tem lógica você ter um novo condomínio, que seja um loteamento ainda aberto, do lado de um outro que tem toda essa estrutura. E você vai colocar um outro, e vai ficar vago, esse é o problema. O terreno ficará ali e trará o problema, como eu disse, que é reclamação de quase todos os vereadores. A prefeitura tem um monte de área que não consegue dar destino, por quê? Porque não tem necessidade de você fazer um equipamento ali, sendo que você já tem um do lado. Eu acho que ainda é uma saída, inclusive para os futuros governantes aí, eu acho que seria uma ferramenta muito importante, temos que analisar o futuro. Alguém falou, o Fernando falou, se está faltando 8 meses de governo, Fernando, não seria nenhum golpe desse governo querer implantar um mecanismo desse, se está encerrando o governo. Pelo contrário, se fosse no começo, sim. Você mesmo já disse que falta pouco tempo, essa é a prova de que nós não estamos fazendo nada pensando na gente, está se pensando no futuro da cidade. Obrigado, Ana. Ana, você me dá um tempinho no seu tempo? É o seguinte, na verdade, as leis que referem-se a loteamentos, existem loteamentos fechados no mesmo sistema de condomínios. E existe o loteamento aberto, que é regido pela Lei 6766, de 1977. Então, acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Você entendeu como é que é? Não pode 2 à parte, Ana. Eu não posso.
Senhor presidente, eu gostaria de falar o seguinte. Este fundo, na verdade, ele vem, tem pessoas que pensam que vai ter problemas, né? Vai ter problemas. É um fundo que vai ser destinado, esse fundo vai ser destinado para poder, né, ajudar até mesmo o município. Por quê? Porque este fundo, a pessoa, o loteador, ele pode destinar 5% desse valor para o fundo que está sendo colocado aqui. E isso vem para ajudar, não vai dificultar em nada. Tem pessoas que pensam que os bairros vão sofrer, vai ter algum problema para os bairros, não tem nenhum problema. O Edinho pediu uma parte? É isso, Edinho? Você pediu uma parte? Deixa eu só fazer uma parte, eu pedi aqui para o Rogério, é o seguinte, a Rose deu ela pontuou um traço do Estatuto da Cidade, que foi uma inovação quando ele veio, de tornar a obrigatoriedade de ter um debate democrático sobre a destinação dos espaços públicos, inclusive obrigando a realização de audiências públicas e tal. Eu penso o seguinte, aqui a gente tem duas situações diferentes. Uma é o loteamento que acabou de nascer, que ninguém mora, vai começar a morar lá, não existe uma tradição de residência, não existe nada consolidado lá, e que de fato, por ter esse perfil de loteamento fechado, já vai ter piscina, já vai ter tudo, não precisaria da área pública. O outro fato que foi justificado na fala da Rose é os bairros que já existem, foi citado aqui o Santa Maria, que porventura possam ter áreas sobrando, que se a gente aprovar do jeito que está, a prefeitura pode leiloar amanhã, vender amanhã, não sei como é que ele vai, porque aqui está dito que vai converter, né, e não diz a forma de conversão, inclusive, é um outro ponto que tem aqui de omissão na lei. Então vai converter como recursos financeiros. Como que vai converter isso como recursos financeiros? Vai leiloar? Vai vender? Vai trocar? Então como vai fazer isso? E mais, convertendo em recursos financeiros uma área já de um bairro consolidado, se a ideia é a gente seguir ao pé da letra o que está no Estatuto da Cidade, eu sou favorável a isso, eu gostaria que nós colocássemos uma emenda no seguinte sentido: quando se tratar de loteamento já existente, os bairros antigos, a gente use o mesmo critério que a gente já usa, por exemplo, na lei de denominação de próprios públicos, que inclusive o Arildo deu uma atualizada nela no começo de 2013. Por exemplo, hoje já tem uma rua, e a gente quiser mudar o nome da rua, que já tem nome, tem que consultar 70% da população desse que mora lá. Então, eu sugiro que quando for mexer em área pública de bairro que já exista, já está consolidado, que se consulte a população, para não ter conflito no bairro. Mas daí entra na questão do debate democrático do espaço. Eu penso, gente, se a ideia é remediar os novos loteamentos fechados e tal, é muito mais fácil de aprovar a emenda, está aqui, loteamento fechado, já acabei de receber a informação aqui, que o Corbano, inclusive, pontuou que o principal problema é esse. Então, a gente tira essa abertura na redação, encaminha, vai ter o mesmo resultado, e nos bairros velhos, cá entre nós, nos bairros velhos o cara já vendeu os lotes, como é que ele vai converter financeiramente? No loteamento novo, sim, ele está vendendo os lotes, ele fala, beleza, eu vendo para vocês aí. Nos bairros velhos não, de repente o loteador já nem vive mais, né? Então, eu faço a defesa ainda da gente manter a emenda número 1 apresentada, para que a gente mantenha esse encaminhamento. Tá, obrigado. Então, assim, a ideia, gente, realmente é fazer uma discussão relacionada ao urbanismo, não tem nenhuma questão partidária aqui, eu acho que a lei é prudente. Eu defendo que a destinação dessas áreas, se não ficar ociosa, seja convertida em dinheiro para ser transformada em benefício urbanístico, né? Só que, de fato, a redação aqui, ela está aberta, tanto está aberta que de boa fé, tanto o Valmir, quanto o Edgar aqui, a bancada do DEM aqui, vislumbrou realmente essa dúvida, né? Eu acho que a gente tem que considerar aí essa questão, e se eles tiveram, vai ter loteadores que vão vir investir na cidade, que vão ter também. Então, se a intenção é essa, está aqui a emenda número 1 apresentada.
em loteamentos fechados, seja loteamento comercial, residencial, empresarial, industrial, tanto faz. É essas áreas que não precisam de nada, porque o cara que constrói, ele já vai dar tudo lá dentro. Então, reafirmo aí, e sinto que não vai engessar. Por quê? Porque hoje já existem alternativas legais, como o leilão, a desafetação, que resolve o problema dessas áreas que já existem. Fecha aqui, obrigado, pastor, pela parte. Já quero me deixar favorável à emenda. É igual eu estou falando, não tem nenhum problema destinar os 5%, né, ser revertido em um valor e ir para um fundo. Mas, se puder ser feito de acordo com essa emenda, porque eu sou favorável a essa emenda, de também ter os loteamentos fechados, também está embutido nessa situação. Senhor presidente, colaborar também no projeto. A gente sabe a dificuldade que é, mas é muito importante essa arrecadação e dos loteamentos estar fechado, passar assim para essa verba, porque não tem como posso dizer, a gente pegar um loteamento fechado, como já foi falado, fazer uma área de lazer, fazer um playground, fazer alguma coisa lá dentro, se o condomínio inteiro já tem isso aí, não está prejudicando a comunidade. E esse dinheiro sim vai para um fundo onde será benefício para toda a comunidade, para todo o povo de Jacareí. Então não vejo a necessidade, é um projeto importante, tá? É emenda, estou estudando um pouquinho mais a emenda aqui para a gente ver o que concede, vereador? Pois não. Concede uma parte? Acabei de conversar com o secretário de Planejamento, Walter Corbani, e a gente discutindo a emenda aqui do vereador Edinho, chega-se à conclusão que ela é redundante, porque a gente está trabalhando no artigo 77, que fala exclusivamente dos condomínios fechados. Então, quando fala de situações específicas, não tem como ter outra situação, porque nós estamos mexendo justamente no dispositivo que fala dos condomínios fechados e dos novos. Então, não tem novo. Não tem como mexer em condomínio já instituído. Então, nós estamos falando para os futuros loteamentos, é uma transacionar. Tá? Obrigado, vereador, pela parte. Eu acho que agora fica claro, até com a justificativa de uma pessoa que tem total habilidade para tratar do assunto. Obrigado. Paulinho, você me concede uma parte? Pois não. Pode falar. Na realidade, assim, eu fiz uma fala que eu acho que o vereador Edinho entendeu de outra forma. Eu não quis dizer especificamente dentro de um bairro. Eu quis dizer que numa região que já tenha equipamentos públicos, né, e áreas de lazer suficiente, e ele seja contemplado nesta região com várias dessas áreas de lazer e áreas institucionais, é óbvio que é muito melhor para o município que tenha o valor em dinheiro do que em área para colocar equipamentos institucionais ou área de lazer. Isso dentro de uma região já contemplada. Por quê? Porque isso vai de acordo com o Estatuto da Cidade, que quer discutir a cidade como um todo, e não somente para uma região ser beneficiada. Hoje nós temos regiões já totalmente povoadas, que não têm locais para a área institucional e nem para a área de lazer. Esse fundo dará a possibilidade ao município de ter áreas institucionais e áreas de lazer em locais já consolidados há muito tempo, que não dispõem hoje de equipamentos públicos suficientes. Eu dei um exemplo do Jardim Dindinha, nós não temos área pública naquele local, mas com esse fundo, Pagador Andrade, nós não temos área pública. Então, com esse fundo, haverá a possibilidade do poder público negociar áreas em locais já consolidados há muitos anos, bairros antigos, de ter áreas com a compra do dinheiro que vem do fundo. Então, acho a emenda
ela tira essa oportunidade, e queria só clarear que eu falei isso de forma regional. Obrigado, Paulinho. Vamos, presidente. Bora, presidente. Bom, não havendo mais, acho que todo mundo já falou, então a gente vai passar para a votação. Temos a votação da emenda, tá ok? Só um minuto que está tendo parecer das comissões, só para a gente, com relação à emenda. Não, parecer jurídico. Agora está passando pelas comissões, então só um... Senhor presidente, será que não é melhor pedir um tempo? Agora sim, já com o visto das comissões. Está aqui. Bom, então, primeiramente, a gente vai votar a emenda. O secretário vai ler a emenda para a gente. Emenda número 1. A expressão "em situações específicas", contida no inciso 3º do artigo 2º do projeto de lei discriminado em epígrafe, passa a ser "em loteamentos fechados". Então, a emenda número 1 está em votação. Os vereadores que forem contrários à emenda, por favor, se manifestem. Senhor presidente, queria justificar meu voto. Claro. Apenas me posicionar com a colocação feita aqui pelo vereador Hernani. Numa leitura mais detida aqui no artigo 78, não procede isso, porque o 77 trata de loteamento fechado, e o 78 Industrial. trata de loteamento, desmembramento e condomínio. Então, o 78 ele amplifica isso. Então, eu continuo defendendo, sim, a questão da minha emenda, porque o artigo 78 ele trata de 3 possibilidades urbanísticas diferentes. Então, meu voto é favorável. Senhor presidente, eu também gostaria de justificar meu voto também. Quando se fala em situação específica, tá, ela não traz com clareza do que se trata. Enquanto você fala em loteamento, já fica muito mais claro. Tá? Por essa razão, eu voto favorável à emenda. Mais alguém? Justifica voto? Então vamos votar. Eu quero, senhor presidente, eu quero justificar sim, porque no artigo 78, ele fala de macrozona industrial. Exato. Então, de destinação industrial. Então, quando a gente fala de específico, são as duas possibilidades, e a gente já discutiu aqui um engessamento dessa legislação, porque você imagina se uma empresa quer se instalar no município de Jacareí,
num bairro, às vezes já constituído há muito tempo, ele tem o percentual e ele não pode, o município não pode pegar, por exemplo, vários vereadores aqui vão no Pagador Andrade, às vezes fala para a comunidade lá, nós precisamos fazer, falta vontade política, aqui é uma possibilidade de pegar o percentual e talvez desapropriar uma área para fazer uma área de lazer lá, com o recurso de uma indústria, e é o que está no 78. Então, nós não podemos engessar, volto a repetir, a legislação ela tem que ser genérica, ela não é abstrata, ela não é específica para a gente pensar no caso A, B ou C, nós não conseguimos esgotar todas as possibilidades aqui, e por isso eu sou contrário à emenda. Então, vamos votar a emenda. A emenda número 1 está em votação, os vereadores que forem contrários, se manifestem. 2, 3, 4, 5, 6... Bom, deu empate, eu voto então contrário à emenda, então a emenda foi rejeitada. Agora vamos fazer a votação nominal do projeto. Vereadora Ana Lino. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é o contrário. Edgar Sasaki. Contrário. Eu estou achando assim, eu acho que estão melhorando. Né? Vereador Edinho Guedes. Contrário. Vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, eu acredito o seguinte, certo? Que não posso provar, né? Mas do jeito que está caminhando a votação aqui, eu só posso ver que já tem coisa na agulha, né? Está engatilhado alguma coisa para favorecer algum empreendedor, enfim, eu não sei, sabe? Porque eu acho até que a gente teria que pedir o quê? Pedir o adiamento desse projeto, sabe? Entendeu? Porque não é brincadeira, né? Entendeu? Eu acho que é muito goela abaixo, sabe, as coisas que entram aqui, né? E sem contar o seguinte, que é conversa mole, a prefeitura não vai comprar nada, a verdade é essa, entendeu? Não vai comprar nada, vai vender essas áreas aí, vai receber o dinheiro e não vai comprar nada, a gente sabe disso. Então é por isso que eu quero encaminhar o meu voto contrário a esse projeto. Vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, vou até utilizar o termo do vereador goela abaixo, de um projeto que foi distribuído no dia 5 de novembro de 2015, teve todo esse tempo para estudar, para apresentar a emenda, para discutir conosco, e aí vem falar que é goela abaixo? Ah, isso é politicagem, me desculpe. Eu sou favorável ao projeto. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Vereador Fernando, é mais dinheiro para o governo, mais dinheiro. E quando você fala de goela abaixo, eu entendo que é aquilo que tem que ser, que veio, acabou e é isso, não depende do tempo que está na casa, não depende. Agora, é mais dinheiro na mão do governo, é mais dinheiro. Será que vai cumprir algumas coisas determinadas? Não tem feito. A credibilidade desse governo já não existe mais, nós sabemos. Então, dizer que vai fazer isso ou fazer aquilo, não dá para acreditar, não dá. Por isso, meu voto é contrário. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, sou contrário. Vereadora Rose Gaspar. Só agradecer, porque eu acho que esse projeto ele vem melhorar a distribuição de equipamentos públicos para toda a cidade. E eu fico muito satisfeita, porque quando alguns vereadores disseram que duvidam do nosso governo, olha, se acreditassem no nosso governo, eu estaria preocupada, mas como continuam duvidando, eu fico menos preocupada, né? Porque é sinal que nós estamos governando para uma população mais excluída e uma população que mais precisa. Portanto, você que mora nos bairros já consolidados, que não têm equipamentos públicos, com esse projeto nós conseguimos colocar a possibilidade de que venha a existir para que nós possamos comprar áreas e fazer equipamentos públicos. Então, um projeto que vem aumentar as possibilidades da cidade ser cada vez mais democrática. Sou favorável ao projeto de lei. Bem, a contagem aqui deu empate.
logicamente, eu entro agora para fazer a votação e quero justificar meu voto. Eu tenho respeito por todos os vereadores e nós sabemos o papel que a oposição tem. É lamentável a gente ver um projeto que todo mundo considera bom, teve tempo hábil para ser discutido, estudado, né? Agora o Edinho apresentou uma emenda, eu respeito, eu acho que é a oposição dele, mas ninguém questionou isso, somente agora por conta da emenda. Ou seja, estão fazendo aí, falando que é para arrecadar mais dinheiro. É um absurdo quando você cria a possibilidade de melhorar a vida das pessoas, as pessoas são contrárias. Como eu disse, respeito todos aqui, mas isso é jogar contra o patrimônio, né? É dizer o seguinte, eu quero quanto pior, melhor mesmo, porque esse é o ano de eleição. Então, eu não vou favorecer mesmo, vou fazer um posicionamento contrário, porque o papel da oposição é esse mesmo. Então, eu voto favorável a esse projeto. Projeto de lei que regulamenta o parágrafo único do artigo 77 e parágrafo único do artigo 78 da Lei 5.867, de autoria do prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota, foi aprovado por 7 votos favoráveis.